Este é o primeiro vídeo da série Lógica de Programação aqui no canal. Vamos começar falando de variáveis, logo após a vinheta do canal. Olá amigos, sejam bem-vindos ao canal Testes Automatizados com Selenium WebDriver e C Sharp. Espero que vocês apreciem o conteúdo deste vídeo. Fique à vontade para compartilhar, curtir, comentar e, caso ainda não seja inscrito, inscrever-se no canal. Conforme eu havia comentado em alguns vídeos anteriores, eu estou trazendo para o canal uma série de vídeos em paralelo ao assunto principal. São vídeos sobre lógica de programação, com conteúdo bem objetivo e prático, pois é impossível lidar com o desenvolvimento sem saber lógica de programação. Neste primeiro vídeo, iremos abordar o tema variáveis. Eu preparei uma rápida apresentação em slides só para termos a ideia do que são variáveis e como utilizá-las. Em seguida, iremos para o Visual Studio para colocar esse conteúdo em prática. Bora lá? O que são variáveis? São elementos utilizados para armazenar uma determinada informação. Como nós já vimos na época da escola, né? X é igual a 5, Y é igual a 8, enfim. E nós temos tipos de variáveis, vamos ver a seguir. Nós temos tanto tipo de variáveis para armazenar números, quanto tipos de variáveis para armazenar texto. A primeira variável que nós estamos vendo aqui é do tipo int. Ela é uma variável numérica do tipo inteiro, onde recebe números positivos ou negativos. Variável do tipo float ou double. Essas duas variáveis também são numéricas, porém elas são do tipo decimal. No Visual Studio eu vou mostrar alguns exemplos para vocês. Variável do tipo string é a variável que recebe caracteres alfanuméricos, variável do tipo texto. Então eu posso atribuir a uma variável do tipo string um nome, qualquer valor que seja uma cadeia de caracteres alfanuméricos. Variável do tipo boolean. Essa variável ela representa apenas dois valores, true ou false, ou seja, verdadeiro ou falso. Nas aplicações a gente pode ver também uns exemplos de como utilizar esse tipo de variável. E aqui eu trago para vocês um exemplo de declaração de variável. Por que eu digo declaração de variável? Porque eu preciso, para criar uma variável, determinar qual é o tipo da variável, qual é o nome que ela recebe e o valor que ela vai ter. Então, no primeiro exemplo aqui, eu tenho uma variável do tipo int, onde ela está recebendo o nome e idade, e o valor que está sendo passado para essa variável é o número 44. Já no exemplo abaixo, eu tenho uma variável do tipo string, o nome dessa variável é nome, e ela está recebendo o valor Ricardo. Reparem que, quando eu tenho uma variável numérica, eu passo o valor sem colocar aspas. Já quando eu tenho uma variável do tipo string, os valores são passados entre aspas. Existem algumas regras para a gente dar nomes para variáveis, e aqui nós vamos ver algumas delas. Então, as variáveis, por padrão, elas precisam sempre iniciar com letra minúscula, não pode ser caractere especial, não pode ser abre aspas, fecha aspas, e, comercial, sustenido, arroba, não. O único caractere especial que é permitido criar variável é o underline. Pode ser utilizado ou não, mas por convenção, geralmente a gente sempre inicia uma variável com letra minúscula. Não pode conter espaços ou acentos. O sistema aceita, só que por convenção e por boas práticas eu não recomendo, porque pode ser que o tipo de servidor onde você vai hospedar uma aplicação, enfim, ele tem uma codificação diferente, então ele vai conflitar com esses caracteres especiais. Então eu não recomendo que se escreva variáveis com acentos, tá? E espaço inaceitável. Não utilizar palavras reservadas. O que significa isso? Existem palavras que são reservadas da própria linguagem. Nós vamos ver isso aí, assim como nós já vimos em alguns exemplos dos testes, são palavras que são próprias do Selenium ou do C Sharp, então não costumamos utilizar palavras reservadas para dar nomes de variáveis. Em caso de nome composto, utilizar o método CamelCase. Eu já falei sobre isso nos vídeos anteriores. Então aqui no exemplo eu estou trazendo o seguinte, olha, eu tenho uma variável do tipo string, onde o nome da variável é nome usuário. Percebam que são duas palavras, porém, a primeira delas começa com letra minúscula, como eu acabei de dizer,
A próxima começa com letra maiúscula. Então é assim que eu faço separação de palavras quando eu vou declarar o nome de uma variável sendo um nome composto. E as variáveis elas podem ser simples ou composta. As variáveis simples elas recebem um único valor. Já as variáveis compostas, como eu coloquei aqui entre parênteses, array, elas são do tipo matriz. Então elas podem receber mais de um valor. Isso também a gente vai ver na prática. Muito bem, estamos aqui então no Visual Studio. Eu criei uma classe aqui chamada Lógica001 Variáveis, que é para a gente tratar aí alguns exemplos do que a gente acabou de passar aqui no slide. E eu criei dois grupos aqui, lembra do region que eu criei no vídeo passado? Separando aqui variáveis simples e variáveis compostas. A princípio, claro, nós vamos trabalhar com variáveis simples, então eu vou declarar algumas variáveis aqui como exemplo, e depois nós vamos manipular essas variáveis criando frases, para ele trazer o resultado dessas variáveis no console writeLine. Então a primeira variável que eu vou declarar aqui então vai ser string nome. E aí eu vou passar o valor Ricardo. Uma observação interessante é o seguinte: as variáveis com nomes próprios, com tipos próprios, que daqui a pouco a gente vai ver um outro tipo de variável que chama var, que eu não falei isso no slide, mas as variáveis de tipo definido, eu posso ou não declará-las com algum valor. Então aqui eu passei string nome igual a Ricardo. Mas se eu quiser, por exemplo, criar uma sequência de declaração de variáveis, por exemplo, int idade, depois eu posso colocar double altura e, sei lá, peso, aliás, peso não, float, tem que dar um nome para a variável, float peso. Então o que eu estou fazendo aqui? Eu estou declarando as variáveis sem passar valor nenhum. E como que eu posso utilizá-las posteriormente? Simples, basta que eu repita o nome da variável passando um valor. Então eu posso vir aqui agora e escrever assim, idade é igual a 44. A altura é igual a 1.82. Da mesma forma que eu posso modificar esses valores depois, eu defino os nomes das variáveis sem passar atributos, porque eu posso usar essas variáveis várias vezes dentro de um escopo de um programa. Então, se eu passo a princípio um nome para ela, eu já estou definindo como início que aquela variável começa com aquele valor, mas isso não precisa ser obrigatório. E se vocês observarem, cada variável que eu passei aqui, ela está marcando uma linha verde embaixo. Por quê? Porque essas variáveis elas estão declaradas, mas enquanto eu não fizer uso dessas variáveis, ela vai me dar esse alerta, tá? Eu vou apagar aqui esse exemplo aqui que eu passei as variáveis sem valores, que eu vou criar todas elas com valor só para vocês verem, tá? Então deixa eu tirar aqui, deixa eu tirar essa aqui também, e aí eu vou voltar, Eu peguei e criei minha primeira variável aqui, string nome, eu vou criar então uma variável int idade igual a 44, eu vou criar uma variável do tipo double, cujo nome vai ser altura, e aí eu vou passar o valor 1.82. Importante, tá, pessoal? Quando a gente passa valor numérico com decimal para variável, a gente passa não com vírgula, tá? E sim com ponto. E depois eu vou ter aqui a minha variável float peso igual a 93.8, alguma coisa assim, tá? Agora uma observação interessante aqui, que é já a primeira explicação que eu vou passar para vocês da diferença do double para o float. Vocês podem perceber que da mesma forma que eu declarei aqui o valor para a variável double, eu declarei para a variável float. Só que na variável float ele não está aceitando o valor. Por quê? A variável do tipo double é o que a gente entende como variável de precisão dupla. Ela consegue armazenar mais números na memória do computador. É o que a gente chama de uma variável de 64 bits. Enquanto a variável float, ela é uma variável de precisão simples. Ela consegue armazenar informações de 32 bits. Se eu não me engano, é isso. Como essas informações são as informações um pouco mais precisas, a gente não vai tratar
desses dados aqui agora, até porque, teoricamente, nós vamos criar, né, automações aí, nós não vamos precisar de números com muitas casas decimais. Só se fosse o caso de uma validação de uma conta muito grande, mas não vem ao caso aqui, tá? Então, quando eu tenho uma variável do tipo float, no final do valor dela eu preciso colocar a letra F, para que ele entenda que esse valor aqui, ó, se eu colocar o mouse aqui, ó, vocês vão ver que está escrito o seguinte: represents a single precision, ou seja, é uma variável de precisão simples. Se eu colocar o mouse em cima da double, está dizendo que represents a double precision, que foi o que eu acabei de falar para vocês. Então eu vou deixar aqui só como exemplo, né? E aqui eu tenho então 4 variáveis declaradas, do tipo string, do tipo int, do tipo double e do tipo float. Como que a gente pode trabalhar com essas variáveis, né? Eu vou até pegar e copiar aqui para ficar mais fácil, para a gente não perder tempo, porque senão eu vou ficar escrevendo muita coisa. Eu já trouxe aqui um console write line dizendo o seguinte: isso aqui é uma forma de se declarar variáveis numa string. Eu posso pegar todas as variáveis na ordem que eu tenho, passar o local dessas variáveis dentro da minha string única entre chaves e um número da variável, começando sempre pelo 0, a ordem, tá? Então eu tenho aqui, olha, meu nome a string nome é Ricardo. Eu tenho idade, 44 anos, vírgula, a variável 3 agora, que seria o número 2, 1,82 de altura e peso X. E aí vocês podem perceber que eu trouxe aqui no final dessa minha estrutura todas as variáveis em ordem, né? Ó, o nome representando 0, a idade representando 1, a altura representando 2 e o peso representando 3. Se eu rodar esse teste aqui, olha o resultado que nós vamos ter. Aqui no console write line, assim que ele terminar de executar, ele vai ficar verde. Muito bem. E o resultado está aqui, ó. Meu nome é Ricardo, tenho 44 anos, 1,82 m de altura e peso 93,8. Ok? Existem outras formas de se usar essas variáveis? Sim, é um método que a gente chama de concatenação. A gente vai somando uma variável na outra. E aí, para isso, eu vou até criar aqui uma nova variável. Eu vou passar para essa variável toda essa instrução em forma de string. E aí eu vou colocar assim, ó, string dados gerais, e aí a gente já consegue observar aqui, ó, o uso do camel case. Dados gerais, são 2 palavras. Começa com minúscula e a próxima palavra eu separo com letra maiúscula. E aí eu crio uma sequência, uma string aqui, olha, dizendo meu nome é espaço mais variável nome mais, e aí eu vou continuando o que é texto e o que é variável concatenado, ou seja, eu vou somando item por item. Então aqui eu vou acabar tendo o mesmo resultado desse de baixo aqui. Vamos ver? Eu vou colocar aqui, ó, console write line, e dentro desse console write line eu vou pedir para ele me trazer o resultado da variável dados gerais. Eu vou até comentar isso aqui só para ele não repetir 2 vezes, né, a mesma resposta, mas olha só, eu rodando aqui, ó, está rodando, já executou. Vamos trazer aqui, olha, meu nome é Ricardo, tenho 44 anos, o método é mesma coisa. Então, assim, essas são 2 formas comuns da gente tratar variável dentro de uma cadeia de string, né? Geralmente a gente usa concatenado, geralmente, mas dependendo do caso, se for para você exportar mesmo aí uma informação, você pode utilizar esse método aqui também das chaves e os números, tá? Mas geralmente a gente costuma trabalhar com concatenação. E aí eu vou fazer uma troca aqui. Lembra que eu falei para vocês que eu tenho uma variável que chama var? Pois é, para que serve o var? O var é um tipo de variável coringa, vamos dizer assim. A gente já viu o uso de var em alguns vídeos anteriores nossos, mas eu vou trazer aqui só para explicar um pouco melhor para vocês. O que a expressão var para uma variável, o que ela faz? Como que ela faz para identificar se aquela variável é do tipo string, se a variável é do tipo int? Ela vai pegar o que está declarado na variável.
Então, se eu pegar, por exemplo, eu posso até mudar aqui, olha, ao invés de eu colocar string nome Ricardo, eu vou mudar para var nome Ricardo. Se você colocar um mouse sobre a palavra nome, olha o que ele está dizendo para mim, string nome. Então, ele entende que essa variável aqui, mesmo eu tendo passado var, é do tipo string. E se eu mudar a int para var idade igual a 44, se eu colocar o mouse sobre a palavra idade, olha o que acontece. Int idade. Então, o var ele serve para facilitar a minha construção de variáveis dentro de um escopo. E por que eu falo dentro de um escopo? Porque o var não pode ser declarado como variável sem valor pré-definido. Da mesma forma que eu fiz para vocês aqui, né? Vamos colocar assim, olha, string endereço. Ó, string endereço sem ser cedilha, tá? Igual a rua Amazonas, por exemplo. Amazonas. Beleza. O que está acontecendo aqui? Ah, desculpa, eu estou declarando, né, a variável com o valor, mas não era isso que eu queria fazer. Na verdade, eu queria fazer isso aqui, ó. Eu queria declarar a variável sem passar valor nenhum, igual a gente fez no começo do vídeo. Se eu tentar fazer var cep, por exemplo, e ponto e vírgula, olha, ele não deixa. Tá vendo que ele fez uma linha vermelha embaixo? Por quê? Porque ele não consegue identificar que tipo de variável é essa, a menos que eu passe um valor para ela. Se eu passar o valor, por exemplo, 1234500, ele aceitou. E aí ele fala, olha, int sep, ele entendeu que é do tipo int. Da mesma forma, se eu colocar entre aspas esse valor aqui, ó, ele já vai mudar. Ele vai falar que agora isso aqui é uma string sep. Então essa é a grande diferença do var. Eu não posso declarar variáveis sem valores pré-definidos para ela. Porém, eu posso utilizar sim, ao invés de eu ficar colocando string isso, int aquilo, double, eu posso sempre substituir isso por var. Tem gente que gosta, tem gente que prefere colocar o nome da variável que de fato é o tipo da variável. Isso aí vai depender do momento do desenvolvimento, é muito relativo, tá? E só para aproveitar aqui o gancho da questão de variáveis, lembra que eu falei para vocês que variável não pode receber nomes específicos de programação? O que eu quis dizer com isso? Olha só, eu vou tentar declarar aqui uma variável do tipo string, olha, string class igual a Ricardo. Olha o que vai acontecer aqui. Ele não deixa, tá vendo? Ó, porque a palavra class é uma palavra reservada para o sistema, então eu também não consigo declarar variáveis com nomes reservados, tá? Vamos voltar aqui para o nosso exemplo. Basicamente, declaração de variáveis, então, é isso, tá? Eu vou só trazer um exemplo bem rapidinho aqui também. Aliás, eu posso até... Eu vou selecionar todo esse conteúdo aqui e vou dar um Ctrl+C, que é um atalho para a gente comentar linhas, tá? Depois, em outros vídeos, eu posso trazer isso para vocês, alguns atalhos do Visual Studio que facilitam a vida da gente, tá? E eu vou trazer a seguinte situação para vocês aqui. Deixa eu copiar aqui e jogar aqui. Tá, olha o que nós temos aqui. Nós temos aqui, vou até separar esses dois aqui. Nós temos aqui algumas declarações de variáveis. Eu estou declarando variável x e y como variável do tipo int, variável numérica. E eu estou declarando as variáveis a e b como variável do tipo string, variáveis do tipo texto. Reparem que eu estou passando os mesmos valores para as variáveis. Olha, eu estou usando o número 2, eu estou usando o número 2, eu estou usando o número 4 e estou usando o número 4, tanto nas variáveis int quanto as variáveis string. E aqui embaixo eu estou pedindo para ele fazer o seguinte, olha só, eu estou usando o var aqui, tá vendo? Ó, ele está trazendo esse var aqui como uma variável do tipo int. Por quê? Porque eu estou pedindo para var ser uma soma, e essa soma vai ser a soma de x mais y. X mais y, né? 2 mais 4. 2 mais 4, é claro que são 6. E na instrução de baixo, eu estou pedindo para fazer também uma soma de variáveis. Eu quero que soma 2 seja A mais B.
Só que prestem bastante atenção. Como eu disse, eu coloco o mouse em cima dessa primeira variável, ele está dizendo que é uma variável do tipo int. Se eu colocar o mouse sobre a variável soma2, ela me diz que é uma variável do tipo string. O que vocês acham que vai acontecer com esse resultado aqui? A gente vai ter o mesmo resultado? Será que as duas aqui vão me dar o resultado 6 e 6? Vamos rodar, vai trazer o resultado e eu vou explicar o que aconteceu. Vamos lá. Rodei aqui, já passou, que é um cálculo muito simples, né? Vamos ver o resultado. Olha só. O primeiro resultado, como eu disse para vocês, né? 2 mais 4 é igual a 6. Só que no de baixo, ele me trouxe o resultado 24. Será que esse 24 aqui é um número? Não. 24, apesar de ser um número, aqui para soma 2, ele está fazendo uma soma de strings. Lembra que eu falei agora há pouco que eu consigo concatenar valores? Então, quando eu tenho uma soma de strings, eu não estou fazendo uma adição. Não é uma conta, não é uma aritmética. É uma soma de dois valores texto. Então, é por isso que ele juntou o texto do número 2 com o texto do número 4. Se eu mudar isso aqui, por exemplo, e trazer assim, olha... Eu vou trazer aqui para a variável A, Ricardo, eu vou dar um espaço, e na variável B eu vou colocar a palavra Oliveira. Se eu rodar esse aqui novamente, olha o que vai acontecer. Ele vai me trazer a soma dos 6 e vai me trazer a expressão Ricardo Oliveira, porque ele pegou uma variável do tipo string e concatenou com a variável string também, tá? Ah, Ricardo, isso é muito bacana. Eu consigo converter variáveis? Sim. Eu consigo pegar uma variável do tipo string e transformá-la em número, assim como eu posso pegar um número e transformar em string. Só que isso é um assunto um pouco mais aprofundado. Eu não vou trazer isso nesse vídeo. Conforme nós formos evoluindo com os nossos testes automatizados, eu mostro para vocês, ok? Como eu disse, esse vídeo, nem sei quanto tempo está dando de vídeo, mas assim, eu quero ser o mais objetivo possível, só para a gente ter uma base mesmo do que são variáveis e como que a gente trabalha com lógica de programação em automação. Maravilha, então, variáveis simples, esse conteúdo é o que eu vou trazer para vocês. Vamos minimizar aqui, vamos fechar aqui e agora vamos abrir o campo das variáveis compostas. Como eu disse, variáveis compostas são variáveis que recebem mais de um valor. Então, dentro de uma única variável, eu posso passar 2, 3, 5, 10, 1000 valores. Como que eu faço isso? Eu vou puxar aqui já minha colinha para facilitar a vida e eu vou colocar aqui dois exemplos de variáveis declaradas do tipo array, do tipo composta, do tipo matriz. Eu tenho aqui uma variável chamada carros Ford e eu tenho aqui uma variável chamada data fabricação. Percebam que quando eu passo o valor para essas variáveis, eu tenho valores dentro de chaves, separados por vírgula. E quando eu escrevo o tipo da variável, eu coloco o abre e fecha colchete. Esse abre e fecha colchete é o que está determinando que essa variável é do tipo array. Tá? Então, olha, a minha variável carros Ford, ela pode ter o valor K, Fiesta, EcoSport e Focus. Assim como a minha variável int, data fabricação, pode ser 1998, 1999, 2000, 2010 e 2015. E aí você me pergunta, Ricardo, como que eu faço para trabalhar com esses valores, sendo que o nome da variável é um só? Muito simples. Cada valor que eu passo aqui, separado por vírgula, está ocupando um espaço na memória dessa variável. E o primeiro espaço aqui, a gente identifica com o número 0. Então, toda vez que eu tenho uma string composta, uma string do tipo array, a posição do primeiro elemento é sempre 0. E aí ele começa a seguir a ordem. 0, 1, 2, 3, 4, 5 e assim sucessivamente. Tá? Como que a gente pode provar que esse aqui é o 0, esse aqui é o 1 e etc e tal? Eu criei 3 exercícios aqui, aliás, 3 respostas, né, na verdade,
que eu vou jogar aqui para vocês verem, ó, que é o seguinte, deixa eu só puxar essa linha para cá. Então ele vai preencher para mim ali no console o seguinte, olha, o carros Ford 0 é do ano de data de fabricação 1. Então ele vai pegar aqui nessa variável para mim o valor na posição 0, vai trazer para cá e ele vai continuar a frase aqui para mim concatenando com a variável, com o valor da variável data fabricação 1, que no caso aqui seria 1999. Então, essa frase aqui, na nossa resposta, ela vai ficar como? Carro K é do ano de 1999. O segundo, tá vendo? Eu passo o valor da variável entre os colchetes, né? Então, eu estou dizendo, olha, carros Ford 0, carros Ford 2, carros Ford 3. Então, no próximo aqui, certamente ele vai me trazer o seguinte, olha, carros Ford 2, 0, 1, 2. Ele vai trazer assim, carros EcoSport é do ano 0, 1, 2, 3, 4, 2015. Vamos ver isso na prática, né? Ao invés de a gente ficar falando aqui, vamos rodar. Ó, rodou, testou, maravilha. E o resultado tá aqui, ó. Olha só. Ele só trouxe de novo aqueles resultados lá de cima do nome, mas tudo bem, ó. Carro K é do ano de 99. Carro EcoSport é do ano de 2015. E carro Fox é do ano de 2010. Existem diversas formas da gente utilizar variáveis do tipo array. A gente pode criar uma lista para ele percorrer esses valores. Tudo isso a gente vai ver mais para frente em alguns cenários de automação, onde eu quero, por exemplo, validar um grid, igual o site mesmo do CEP. Lembra que eu falei, olha só, essa tabela tem 4 valores e a gente estava validando só o nome? A gente pode validar numa única chamada, num único método, os 4 valores em um único método. Eu posso validar logradouro, o CEP, o bairro, enfim, todas as informações que eu tenho ali, eu posso usar um looping, que a gente vai ver isso mais para frente também, né? A gente já viu alguns exemplos ali, mas a gente vai criar um looping onde eu posso trabalhar com esse tipo de variável, tá? E aí uma última observação aqui, que eu vou trazer para vocês, que é o seguinte, olha, vamos supor, né? Eu disse para vocês aqui que as posições das variáveis aqui são determinadas de 0 a x. Enquanto eu tiver valor aqui dentro, tá somando mais 1, né? Então começa 0, 1, 2, 3, 4 e assim por diante. Quantos elementos eu tenho dentro da carros Ford? Eu tenho 4. Então eu tenho as opções 0, 1, 2, 3. E data de fabricação eu tenho 5. Então eu tenho as opções 0, 1, 2, 3, 4. O que acontece se eu passar um valor acima do esperado? Por exemplo, eu quero colocar um carros Ford 6, é do ano de data de fabricação 8. A gente sabe que nem carro 6 e nem data de fabricação 8 existe. Se eu rodar isso aqui, obviamente ele vai quebrar, né? Mas olha só o resultado que ele vai trazer. Index out of range exception, ou seja, esse index está fora de alcance. E aí ele diz o seguinte, ó, index was outside the bounds of the array. Ou seja, esses index estão fora dos limites da matriz. Por quê? Porque eu não tenho um carros Ford número 6 aqui dentro. E nem tenho um ano de fabricação número 8. É por isso que ele trouxe esse resultado errado, né? Eu não consigo pedir para ele me trazer um carros Ford na posição 6, sendo que eu não tenho o carro aqui. Né? Se eu tivesse outros aqui, vamos colocar, sei lá, nem sei agora o nome de carro da Ford, mas vai, teste 1, né? E vou pôr aqui teste 2, eu vou completar teste 2. Aí, ó, 0, 1, 2, 3, 4, 5, ainda nem tenho 6, vamos diminuir para 5 aqui, né? E vamos voltar aqui para 4, só para saber que ele vai pegar 2015, que é o último. Se eu rodar agora, obviamente ele vai trazer para mim carro teste 2, é da data de fabricação 2015, quer ver? Olha, carro teste 2, por quê? Porque o teste 2 está na posição 5. Uma última informação, isso aqui é muito bacana também. Nós estamos vendo aqui a variável do tipo array com um determinado número de itens dentro das chaves aqui. E aí você pode perguntar para mim assim, puxa vida, Ricardo, você está trabalhando com 1, 2, 3, 4, 5, 6 elementos. E se eu precisasse
trazer nessa variável 500 elementos. Será que eu ia ter que escrever aqui, ó, 500 elementos, vírgula 1, vírgula 2, vírgula 3? Obviamente que não, né? Até porque se fosse assim, o nosso código ficaria absurdamente grande, sujo, e isso não faz parte de forma alguma de boas práticas. O que nós vamos ver nos próximos testes automatizados? Nós vamos ver que é possível nós atribuirmos um valor para uma variável do tipo string de forma que ela consiga buscar essa informação dentro de um arquivo texto. Então vamos supor que eu tenho um bloco de notas, um arquivo texto com 500 nomes. E aí sim eu consigo trazer aqui para o código, ele fazer a leitura desse arquivo, capturar todos esses 500 nomes e trazer para a variável. E daí eu posso pedir para ele preencher para mim a posição 338, 471, 236, sem problema. Por quê? Porque ele vai ter trazido para a memória dessa variável 500 valores. Mas isso é assunto para um próximo vídeo, lá na automação mesmo, a gente criando métodos para gerar nome aleatório, por exemplo, onde nós vamos trabalhar com esse tipo de instrução. Pessoal, esse vídeo é sobre isso. Espero que tenham gostado desse conteúdo. Como eu disse, o conteúdo bem enxuto, bem objetivo. Qualquer dúvida sobre variável, qualquer coisa que vocês quiserem me perguntar, deixe mensagem aí nos comentários do vídeo que eu respondo o quanto antes. Com certeza esse assunto gera bastante dúvida, porque como eu disse, tem muita coisa que envolve variável, né? Conversão de tipos de variáveis, posição de caracteres. Se eu quero trazer um número que, se ele for unidade, eu quero que ele seja 01, 02. Tem bastante coisa pra gente trabalhar sobre esse assunto, tá? Mas aqui nesse vídeo a gente fica na parte mais objetiva, ok? Vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!